Continuando a lição, agora a gente vai entrar dentro do contexto do livro de Juízes. A gente vai tentar entender a vida de Sansão, vai conhecer um pouquinho mais a respeito da vida dele, beleza? E vamos lá. Vamos lá. Como a gente sempre faz uma abordagem a respeito do conteúdo do livro e tal, vamos fazer isso. O livro de Juízes, como a gente já falou na aula passada lá sobre Débora e Baraque, o livro de Juízes narra a história do povo de Deus entre a morte de Josué, ou seja, quando eles se estabelecem na terra, e o estabelecimento da monarquia com Saul. Então, entre Josué e Saul, exclusivo, tá? Os dois não entram no livro de Juízes. E toda a teologia do livro de Juízes está baseada nesses dois pontos que estão aí no slide. O pecado leva ao castigo e o arrependimento traz perdão e libertação. Tá? Sempre essa dualidade. O livro mostra o tempo todo Deus tendo misericórdia do povo, tentando trazê-lo de volta com paciência, aplica o castigo, mas traz ele de volta. Okay? E ele mostra o tempo todo um círculo vicioso, que está aí nesse slide aqui em cima. Aqui. O povo está infiel, aí Deus entrega esse povo para opressão por algum inimigo. Vem anos de opressão na mão desse inimigo, aí o povo clama a Deus, Deus envia um libertador, e após a ação desse libertador, vem tempos de paz. Quando esse libertador, esse juiz morre, o povo começa a se desviar novamente, e aí entra no círculo vicioso. Vai entrar nessa roda aí, de novo infidelidade, de novo vem a opressão, de novo vem o castigo, e aí vem o clamor, vem o arrependimento, e aí vem tempo de paz, e volta, e esse ciclo o tempo todo. Tá ok? Sansão, ele está dentro desse contexto, só que ele é de todos, de longe, o mais contraditório de todos os narrados pela Bíblia. A gente sempre tem um cara que tem uma vida exemplar e tal, mas Sansão não. Sansão foi chamado a ser um juiz, a ser um libertador, a julgar o povo, a trazer a mensagem de Deus para o povo, mas ele fez tudo que não era para ser feito. Tá? Ele era o mais contraditório de todos eles. Vamos lá. Primeiro, lutava sozinho, ele não convocou exército. Todos os outros chamaram exército, convocaram o exército para libertar o povo. Sansão fazia isso sozinho. Sansão, quando ele pisava na bola, ele se omitia, se escondia. Os pais dele falavam com ele, a gente vê isso no capítulo 14, né? A gente está estudando aqui o capítulo 15, o capítulo 16, mas a gente vai tratar todos os 4 capítulos que tratam de Sansão. Capítulo 13, o anúncio, capítulo 14, mostrando a sua juventude, o início da sua trajetória, a juventude não, já como adulto, tal. O capítulo 15, a sua vingança, capítulo 16, a sua queda. Tá? São 4 capítulos. Ele estava nem aí para o conselho dos pais dele, que isso para a época já era uma desonra muito grande. Ele se relacionou com gente de povos inimigos, as mulheres que ele teve foi com os povos inimigos, a fraqueza dele era a mulher. Toda vez que ele queria alguma coisa e alguém se punha no caminho, ele tratava de eliminar esse alguém. Perfil de um psicopata. Eu quero, eu vou ter. Né? Ele foi chamado para ser nazireu e ele desprezou esse voto do nazireato. Ele vivia para o seu próprio prazer. Eu quero, eu vou ter.
Eu quero mel, eu vou ter mel. Eu quero mulheres, eu vou ter mulheres. Eu quero dinheiro, eu vou ter dinheiro. Eu quero humilhar aquele povo ali, eu vou humilhar aquele povo ali. E ele se debate o tempo todo entre os erros dele, o desejo dele e o dom que ele recebeu para libertar. O dom que ele recebeu foi para libertar o povo, não foi para se satisfazer. Então a Bíblia mostra essa dualidade entre o dom que ele recebeu e o que ele fazia com esse dom. Tá, ok? É interessante a gente fazer esse paralelo aí entre a figura de Sansão e a nação de Israel. Tá? É muito interessante, algo que eu nunca tinha parado para pensar, mas bate ponto a ponto. Olha só, Sansão foi chamado para ser santo, a nação de Israel também foi chamada para ser santa. O Sansão ele buscou relacionamentos com as mulheres estrangeiras, que era proibido. A nação acabou procurando diversas vezes deuses estrangeiros, se prostituiu também, espiritualmente falando. Quando Sansão caiu em si, ele clamou a Deus e Deus ouviu. A nação, toda vez que ela caía em si, clamava a Deus, Deus também ouvia. Sansão precisou ficar cego, perder a sua força, virar escravo, para que ele pudesse reconhecer o seu chamado e livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Israel precisou diversas vezes ser escravizada, até ser exilada lá na Babilônia, na Síria também. Precisou várias vezes sofrer o castigo da opressão para que pudesse reconhecer o seu verdadeiro valor diante de Deus. Então, o paralelo entre Sansão e a nação de Israel é perfeito. Um é reflexo do outro. Tá, ok? Quando a gente traz, não adianta a gente ficar estudando só lá atrás, a gente tem que trazer isso para o nosso contexto hoje. Quando a gente traz esse paralelo lá de Sansão para cá, a gente começa a ver também na nossa sociedade, e por que não dizer, aí vai a cutucada na nossa igreja, na igreja de Cristo hoje na terra aqui. Aí eu não estou falando da igreja de Vital Brasil, da igreja X, da igreja Y, estou falando como geral, tá? Cada vez mais antropocêntrica, ou seja, o homem no centro de tudo. O homem sendo colocado como centro de tudo. Tá? As pessoas acham que o ser humano é o centro de tudo. E isso leva, a pregação leva para que as pessoas acham que a Bíblia também é assim. E não é. A Bíblia não é assim. A Bíblia é cristocêntrica, não é antropocêntrica. Tá? As pessoas têm esvaziado o lugar de Deus para colocar o homem no lugar de Deus. Isso vem desde o iluminismo, talvez até antes. Na revista Época, em 2012, um físico chamado Lawrence Krauss, ele usou essa frase, tem uma entrevista dele. Deus se tornou redundante. Aquele Stephen Hawking, um dos maiores cérebros do século XX, ele, há um tempo atrás, ele tinha dito que a física precisava de Deus para se explicar. Não era possível explicar a física sem falar de Deus. Quando foi mais próximo da sua morte, ele disse o seguinte: não precisamos mais de Deus para explicar nada. Stephen Hawking disse isso. Então, para essas pessoas, o ser humano explica tudo. Nós conseguimos explicar tudo, né? Nós não precisamos de Deus. E aí, por que eu falei que a gente pode trazer isso para as nossas igrejas? Né? Essa mesma realidade a gente pode aplicar na igreja de hoje. A gente tem muito disso. Os púlpitos estão cheios de pregações antropocêntricas, pregações que colocam o homem no centro de tudo. E aí, quem ouve essa pregação acha que a Bíblia também é assim, e não é. A Bíblia é cristocêntrica. Cristo está no centro de tudo.
Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus Cristo. Desde a queda do homem, lá em Gênesis, Deus tentando trazer o homem de volta a Ele, e aí ele se encarna em Jesus. Quando fala lá em Apocalipse, aponta de novo para o Filho do Homem fazendo a redenção da humanidade. Então, toda a Bíblia aponta para Jesus, não para o homem. Não para o homem. Tá? E isso é muito fácil da gente ver nessas pregações, nesses cânticos que a gente escuta hoje. Fala, determina, dá ordem, não aceite isso, não aceite aquilo. Você pode tudo. Tá? O C.S. Lewis, né, o autor das Crônicas de Nárnia, ele na verdade ele era um teólogo, e ele declarou uma vez uma frase que eu gostei muito quando eu estudei a lição, descobri essa frase dele. Normalmente, está até em destaque aí em marrom aí, normalmente quando as pessoas dizem posso todas as coisas naquele que me fortalece, o foco não está naquele que me fortalece, em Cristo. O foco está no eu posso. As pessoas não estão pensando no que Cristo me fortalece. As pessoas estão pensando no que eu posso fazer. Isso é muito, muito triste. A igreja não foi feita para ser antropocêntrica, mas para ser cristocêntrica. Temos que rever essa realidade. Ok? A gente para por aqui, amanhã a gente continua.